Olá, vamos continuar nessa sequência do trabalho do cientista espiritual André Luiz. São a parte de ciência que o André Luiz chama atenção. Eu estou esses dias refletindo sobre o livro Mecanismo da Mediunidade, do Chico Xavier e o Valdo Vieira, e estamos nas lições que o André está chamando muita atenção sobre reflexos condicionados, adquiridos, inatos, porque ele está chamando a atenção, porque foi um trabalho que o Pavlov fez, mas ele fez em cima de uma visão eminentemente material, e o André está trazendo esse conhecimento dele e acrescentando o lado espiritual para discutir nesse estudo do reflexo. Então, nessa lição de número 304, ele vai falar sobre os reflexos psíquicos, que naturalmente o Pavlov não falou. O Pavlov nem admitia a existência do psiquismo, ele achava que tudo era fisiologia, ele não admitia. Foi no início do século passado, ele com aquele pensamento firme lá do materialismo que predominava na Rússia na época dele, e ele fez esse trabalho. Mas o André vai chamar a atenção o reflexo psíquico. Olha o que o André vai dizendo. Olha, os princípios de reflexão, porque ele está discutindo sobre reflexão, pode ser aplicado aos reflexos psíquicos. Naturalmente, o Pavlov não falou sobre isto. Compreenderemos desse modo que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão, porque ele mostrou as experiências que ele fazia lá com o cão, em processo evolucionista através de reencarnações múltiplas, e que o ato de preferir carne, mesmo em se tratando de alimento ancestral da espécie a que se entrosa, é um hábito que ele adquire formando impressões novas sobre um campo de sensações já consolidadas. Lembra da experiência que você do Pavlov, pegando o cachorro que ele retira lá das mães, alimenta com leite artificial e mostra a carne e ele não sente nada. Quando você bota na boca, começa a ter secreção. A partir daí, ele basta mostrar a carne ou sentir o cheiro que o cão já fica com a secreção. Ele vai mostrando isto, ele está chamando a atenção disso. Recordemos a imagem simplesmente, ele disse, ele está recordando a imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem importância em nossas ligações mentais diversas. Esses condicionados, esses reflexos são todos eles presididos e orientados pela indução. A indução vai fazer isto. Nos cães de Pavlov, a que nos reportávamos, a faculdade de comer representa atitude espontânea. Comer é uma atitude espontânea, como aquisição mental automática. Mas o interesse pela carne, a que se foram habituados, define uma atitude excitante, compelindo-lhe a mente a exteriorizar uma onda característica que age como pensamento fragmentário em torno delas, a reagir deles próprios, notadamente sobre as células gustativas. Do mesmo modo, variados estímulos aparecem aos animais aludidos, segundo o deslumbramento das impressões que lhe atinge o acanhado mundo sensorial, acentuando-lhe as experiências. Ele está falando isso para falar do mundo sensorial, que é uma coisa física adquirida agora, porque ele vai trazer essa discussão para a parte dos reflexos da parte do psiquismo. Aí ele vai dizer, podemos assim apreciar a riqueza dos reflexos condicionados pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz de discernimento, lhe faculta o privilégio de escolha.
É nesses reflexos condicionados de atividades psíquicas que precipiam para o homem do pensamento elementar ao processo inconsciente da conjugação mediúnica. Porque ele vai chamar, ele está preparando o terreno para discutir esse reflexo no fenômeno mediúnico. É para isso que ele está chamando a atenção. Porquanto, emitido a onda das ideias que lhes são próprias, ao redor do temas que lhes sejam afins, exterioriza na direção dos outros a imagem e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecido de outros agentes que lhe sintonizam com as criações mentais. Ele vai chamar a atenção que existe esses reflexos psíquicos e ele vai, nos outros capítulos, tratar do assunto. E ele está chamando a atenção, esse estudo do reflexo psíquico, fazendo uma colocação com os reflexos que Pavlov estudou. Só que Pavlov faz um estudo do reflexo adquirido e congênito numa visão só de fisiologia. E ele vai trazer essa discussão do psiquismo e está dizendo que a indução é muito importante nesse processo, a indução e o discernimento que nós vamos fazer com essa indução. Ele vai tratar disso nesses outros capítulos. Eu li essa parte dele porque é importante para a sequência que vem aí. Então ele falou, você vê, falou do reflexo condicionado, adquirido, falou da experiência de Pavlov. Ele vai agora, depois de falar dos vários tipos de reflexos, ele falou da experiência de Pavlov, agora vai começar a enveredar no caminho dos reflexos psíquicos, que tem tudo a ver sobre o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico vai ser reflexo. Psíquico, como se fosse quase que um ato de hipnotismo na compreensão que nós vamos ter daqui para frente. Ele está mergulhando um assunto que ainda os homens de ciência não estudam, esse reflexo de Pavlov no mundo mental, no mundo espiritual. Até o próximo encontro nosso.